bom dia. Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro aqui, agora, já, mais do que nunca. Pergunta essa semana é: por que esses olhos tão grandes? Na verdade, essa pergunta é famosa na história do Chapeuzinho Vermelho, né, que o lobo mau, disfarçado de vovozinha, faz para a Chapeuzinho Vermelho. Por que esses olhos tão grandes? Para te ver melhor. No fundo, a ideia é essa mesmo. Para te ver melhor é para ver Hashem melhor. Em tudo que acontece na nossa vida, no mundo. A gente está no projeto do Kutei Sichot. Esse é o volume 26 dos livros de discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch. Essa é a Parashá Tessaveh, é a primeira Sirá dessa Parashá. Um tema muito interessante. A gente está no livro Shemot, esse é o capítulo 28. Veila Begadim, essas são as vestimentas, as roupas, a Sheresu, que vocês vão fazer. Roshen, que é o peitoral, Efod, que a gente vai ver que é um tipo de avental, o Meil, que é o casaco, o Ktonet, Tashbes, Misnefet, Avnet, Vesub de Kodesh, Leharon, Achicha, o Levanav, Leanoli. Então, essas são as roupas que são usadas pelo Kohen Gadol e também parte delas, né? São 8 roupas no total. Aqui não estão todas, né? E o Kohen normal usa 4. O Rashi explica sobre esse versículo, que é o verso 4, Dalet, Vefod. O que é esse Efod? Não tem uma referência sobre como é que é essa vestimenta. Não é que veio com um álbum de figurinha junto. Na Torá, tá só escrita a palavra Efod. Lo Shamati, nunca ouvi falar sobre isso. Lo Matzati, Babraita não encontrei. Também no Talmud, sobre o significado da sua forma, esse formato. Vilibi Omer, e o meu coração fala que isso é, essa roupa, né, ela é vestida por trás e a largura é que nem a largura das costas de uma pessoa, de um homem, e é como um avental que chamam de portzint em Laaz, né, que é o francês da época do Rashi, e as senhoras nobres, as ministras, usam isso quando elas estão cavalgando sobre cavalos. E aí ele traz um passuco do David, que ele também se cingiu, né? Ele vestiu e apertou o cinto desse avental. Quanto à formada de fora, então Rashi segue, no geral, a opinião do Rambam, no geral. A largura de acordo com as costas, de ombro a ombro, segundo o Rambam, comprimento da palma das mãos até os pés, com pequenas mudanças, porque o Rashi fala que a largura é maior do que simplesmente as costas, ela vai até mais do que isso, e o comprimento vai do coração até o calcanhar. O Rashi inova também com a história do jockey, que ele traz essa senhora nobre. Aparentemente, ele não tem uma fonte para isso. Ele fala que assim o coração diz para ele. O Rambam não fala de onde tirou, mas é claro que tem uma fonte para falar sobre essas larguras e comprimentos do Efod. O Rashi traz referências dos próprios versos, que tem referência sobre o Efod. Por que fala assim, que assim diz seu coração? Se tem referência, né, parâmetros nos próprios versos, nos psukim. Outra pergunta: por que são omitidos na própria Torá, o tzitz e o mirnasaim, né, a calça, por exemplo? Porque fala ele é bigadim, sherasu, roshen, vefod, etc., como a gente falou. Não tem. E depois fala, vai ser de kodesh, leharon, você vai fazer essas vestimentas sagradas para o Aharon, o teu irmão, lechavod, ultifaret, para
a glória, sua glória e para a sua beleza, harmonia. Podemos explicar de dois modos. A, são vestimentas sagradas, feitas com beleza especial, com ouro, turquesa, argamassa, seixo, etc. Nas suas medidas e formatos, são como vestimentas reais, para a glória e para a beleza. Ou B, é principalmente para a glória e a beleza, são ornamentos, mas na forma de vestimentas. Então, um foca em vestimentas, outro em ornamentos, na forma de vestimentas. Se são principalmente vestimentas, o tzitz, que era, acabei explicando, aquela placa de ouro que era colocada na testa, Kadosh Hashem, o tzitz não aparece na descrição desses 8, que seriam 8, né, vestimentas do Kohen Gadol, porque o tzitz era totalmente ornamento, mesmo sendo uma das 8 vestimentas. Então não se enquadra como as outras vestimentas. Se são principalmente ornamentos, aí o tzitz é o que mais se enquadra. Então, pela opinião de que são vestimentas, os Bigdei Keuná, Bigdei Kodesh, as vestimentas sagradas do Kohen, então o tzitz tem motivo para não estar fazendo parte, porque ele não é uma vestimenta, assim, mais um ornamento, uma joia. Por isso que o Urash explica que o Roshen, que é o peitoral, é um ornamento, mas na frente do coração. O coração faz parte de toda esse debate. Porque o Urash fala que é um ornamento, mas na frente do coração, porque consta aqui na descrição das vestimentas, consta o Roshen, mas não o tzitz, porque o tzitz é um ornamento, e o Roshen, como o Urash diz que é um ornamento, também não deveria constar, mas como ele traz a ligação com o coração, e geralmente o coração está coberto com uma vestimenta, então aí o Urash intui que, ou dá a entender que o Roshen, apesar de ser um ornamento, está ligado com o coração, que está ligado com uma vestimenta, então ele aparece na descrição, na lista das vestimentas. O tzitz era colocado em cima do turbante, então ele não era vestido, ele era em cima do turbante, que é uma vestimenta. E ele ficava na testa, diferente do coração, que é sempre coberto, como eu estou aqui agora. A testa fica descoberta, ainda mais a minha. Depois, Urash explica o efod. Então, o tzitz é um ornamento puro, não faz parte da lista das vestimentas. O Roshen é um ornamento, mas como ele fica ligado ao coração, onde sempre tem uma vestimenta, ele entra nessas vestimentas. E o efod, que também faz parte, né, do conjunto com o Roshen, que poderia ser considerado um ornamento, mas está na lista das vestimentas. Sendo que em Terumá, na Parashá Terumá, que foi na Parashá passada, Urash explica que tanto o Rosh quanto o efod são ornamentos. Por isso que aqui Urash inova e explica que, de acordo com o seu coração diz, o efod é uma vestimenta, porque traz o coração de novo para a história. Urash traz provas dos versos para mostrar que são vestimentas separadas. O efod, o ktefot e o reshev, né, onde amarra o efod. Urash entende que a Torá descreve vestimentas, por isso omite o tzitz, que é um puro ornamento. Então o efod, que tem a ver com uma vestimenta que está ligado com o coração, como a gente falou, por isso a lembrança de um avental, porque um avental é claramente uma vestimenta. E como o efod se assemelha a um avental, como tem essa palavra em francês, inclusive, que Urash traz, em hebraico é sinar, então o avental é claramente uma vestimenta, o efod também, por isso a lista das vestimentas. O que Urash acrescenta ao falar que as senhoras nobres francesas usavam para cavalgar esse tipo de avental. Possibilidades. A. É uma vestimenta importante, especial, e não para pessoas comuns, né, para senhoras nobres. E B. É usado como uma vestimenta que aumenta o recato,
né, porque cobre mais, principalmente para cavalgar. E é o contrário de ornamentos que são usados como detalhes em ocasiões especiais para mostrar, para se mostrar. Não é o caso do efod e do avental das senhoras nobres. Os Kohanim têm um recato especial em geral, demonstrado principalmente quando eles sobem a rampa, que eles tinham que usar uma rampa e não subir escadas, porque develaria uma falta de recato. Então eles têm um capricho no recato. E o Kohen Gadol mais ainda tem um recato adicional, que está ligado com esse avental também, como as senhoras nobres usam para cavalgar. Segundo o Rambam, no entanto, são mais ornamentos que vestimentas. Tanto é que ele explica os Bigdei Keuná, as roupas usadas pelo Kohen, começa pelo tzitz, que é claramente um ornamento como essa chapa de ouro, essa placa de ouro usada pelo Kohen Gadol. O Rambam também vê o efod sempre junto com o Roshan, até mesmo para as profecias, só tinha como se estivessem combinados. O Rashi explica como vestimenta e com o máximo de recato. A gente tem no Mishneh Torah, né, do Rambam, quando ele fala nos Klei HaMikdash, nos recipientes, utensílios do Beit HaMikdash, ele traz na Halachá, no capítulo 10, na Halachá 4, que o Kohen Gadol, depois que ele coloca a sequência, depois que ele veste o avnet, ele veste o casaco, a meia, etc e tal, e depois ele veste o Roshen e o efod, e só depois ele amarra o efod no Roshen. De acordo com o Rambam, então, quando se cinge com o cinto do efod, depois de vestir o Roshen. Então, primeiro o Roshen, depois o efod. E assim está a nossa paraxá. Shemot, capítulo 29. Na carta da Begadim, você vai pegar as roupas e vai vesti-las no Aharon. Aí você vai pegar o Ktone, depois o Meil, depois o efod. E aí o Roshen. E depois você vai pegar o efod e vai você cingir o cinto do efod. Mas em Tzar, Parashat Tzav é diferente. Lá fala que é primeiro o Roshen e depois o efod. Tem uma lava taktonet, vai agora oto beavnet, vai baixo oto betameil, beten alav eta efod, agora oto becheshev, e você amarra o cinto do efod e só depois coloca o Roshen por cima. Vai ser malav et a Roshen. Quase terminando, o Ramban Narmandes explica como está na Parashat Tzav, que primeiro o efod, depois o Roshen. Terminando logo tudo ligado com o efod, até mesmo amarrar e ajustar tudo certinho. O efod está pronto, depois você coloca o Roshen. Como é explicado pelo Rashi também. O Roshen e o efod, eles entendem como dois detalhes separados nas vestimentas do Kohen Gadol. Mas segundo o Rambam, embora não sejam contados como duas vestimentas separadas, né, nas 8 tem uma que é o Roshen, outra que é o efod, mas são composição única, um ornamento só. Como a gente falou, que o Rambam considera as roupas do Kohen mais ornamentos do que vestimentas. E não podem ser separados em nenhum momento, nem mesmo fora do trabalho. Por isso, é concluído o ato de vestir as duas vestimentas, que é o efod, depois o Roshen, depois amarrar o cinto do efod, pelo efod, porque na verdade é junto com o Roshen, que fazem parte de uma composição única. Moral da história, terminando, tudo o que vemos, os olhos grandes que temos, é uma orientação prática no nosso serviço para Hashem. O que a gente vê deve servir para aplicar como melhorar nosso serviço para Hashem. Sabemos que nada foi criado à toa também. Sabemos que vivemos para servir a Hashem. Se vemos algo, é por algum motivo. Então, o Rashi aqui abre uma inovação fantástica. Que ele viu uma cena e achou que poderia ser uma cena que não é normal para ele, um grande rabino. Está vendo uma senhora cavalgar, nobre, e prestar atenção na roupa dela, ele poderia ficar envergonhado com isso. Mas ele sabe que tudo que a gente vê, o que a gente tem de
olho é para ver e aprender no serviço para Hashem. Então ele sabe, aquilo que ele viu, ele vai usar de algum modo. Ele faz questão de botar no seu comentário, porque não só o Kohen Gadol aprende como é o seu efod, nem mesmo um sábio, um estudioso está entendendo a Torá e aprendendo os comentários do Rashi, mas mesmo uma criança de 5 anos deve saber tudo que a gente vê, como eu, Rashi, vi essa senhora cavalgando, isso é para entender melhor como é a grande roupa do Kohen Gadol, o efod, que é usado junto com o rocha para ter profecia. Porque Rashi teve olhos para ver algo que viu numa senhora nobre francesa cavalgando. Nossos olhos são para ver o que fazer de melhor no nosso serviço para Hashem. Por isso, o Rashi fala aqui no coração que ele diz, porque o coração nos dá a lição para aplicar na prática, mais do que o cérebro e o intelecto. O coração dá essa força. O nível de Redash Benefesh, o nível único da alma, que nunca é separado de Hashem, na gente está principalmente no coração e não no cérebro. Nada está oculto para esse nível de Redash Benefesh, nível de Redá da alma. Nem o que é contra a Torá. Esse nível de Redash Benefesh tem a força até de transformar transgressões e coisas sem muito a ver em méritos, em coisas boas, passar a fazer parte da Torá. E aprendemos isso justamente do efod, que é feito para a glória e a beleza do Kohen, e a gente vai ver já, se Deus quiser, Mare Kohen, agora com o terceiro Beit HaMikdash, chegado do Mashiach, a gente vai ver Kohen Gadol, Aharon, Moshe, trabalhando no Beit HaMikdash e a gente junto. Mashiach now, agora.